Parte 12 da série Mais do que Crentes, treinemos nossos jovens para serem discípulos. 12. Mas precisamos exigir altos padrões de ministrantes e não permitir jovens espiritualmente mundanos ou de coração dividido servirem em ministérios. Dos jovens que servem nos ministérios, exigimos o seguinte: um bom testemunho da vida cristã, incluindo a separação do mundo e uma boa atitude em relação à autoridade dos pais, concordância com a posição doutrinária da igreja, submissão aos líderes da igreja, fidelidade aos cultos, vestimenta modesta de acordo com os padrões da igreja e o dom e capacidade de fazer o ministério designado. Manter tais padrões eleva o caráter espiritual de toda a igreja. Manter esses padrões desafia os jovens a viverem corretamente e a fazer o que é certo. Manter esses padrões separa aqueles que são sérios em servir o Senhor daqueles que não são. Nós nos preocupamos com todos os jovens e tentamos ministrar a todos eles, mas damos mais atenção àqueles que demonstram um coração para crescer. À luz do aviso de Jesus, não estou interessado em perder muito tempo com o morno, porque Apocalipse 3,16 nos diz: assim porque morno és, e não frio, nem quente, em fervura, eu estou prestes a te vomitar para fora da minha boca. Considere o ministério de operar o sistema de som da igreja. Eu vi muitos jovens de aparência mundana e de ação mundana envolvidos nesse tipo de coisa. Eu vi rapazes na sala de som ou cabine de som conversando e até jogando durante os cultos. Isso não deve acontecer mais de uma vez. Onde estão os pais? Onde estão os pastores? Os jovens precisam de supervisão piedosa. A Bíblia adverte que um filho deixado para si mesmo envergonha sua mãe. Vemos isso em Provérbios 29:15. E um adolescente ainda é uma criança em um sentido bíblico. As crianças também podem servir ao Senhor. As crianças precisam estar envolvidas no trabalho da igreja com seus pais, sendo os principais exemplos disso. 3 dos meus 6 filhos nasceram de novo. Meu filho mais velho trabalha no berçário 2 vezes por mês e começou um estudo bíblico no bairro para as meninas. Meus outros 2, um filho de 10 e uma filha de 7 anos, pretendem se juntar ao coral. E meu filho de 7 anos trabalha no berçário 1 vez por mês. Quando mostramos a nossos filhos que eles têm um lugar na obra do Reino de Deus, eles então procurarão alegremente a obra que o Senhor ordenou que eles fizessem. Temos crianças com apenas 2 anos de idade limpando os bancos quando é a vez de sua família limpar a igreja. Quando tivemos um programa de remodelação, a sessão da sala da escola dominical era de responsabilidade das crianças. Sim, levou trabalho extra, mas valeu a pena. Sua oferta pagava pelas luzes dos ventiladores, pela tinta, pelo isolamento e pelo linóleo. Uma criancinha teve que ser segurada na escada para que ele não caísse enquanto pintava a parede dele. Alguns dos carpetes de linóleo foram colocados por um garoto de apenas 14 anos de idade. Nosso filho foi ensinado na época, como um jovem de 17 anos, a instalar as luzes elétricas. E outro jovem aprendeu a colocar as janelas, etc. Então as crianças começam a ajudar com o nosso Ministério das Escrituras quando completam 4 anos. Nossa neta ficou doente uma noite antes do seu aniversário, porque ela tinha esperado muito tempo para completar 4 anos. E assim ela não pôde ler a parte das Escrituras. Mas agora,
O tempo finalmente chegou e ela estava muito excitada. As crianças precisam ser treinadas a prestar atenção durante os cultos em vez de jogar. Tão logo eles possam ler, eles podem se juntar ao canto congregacional. Embora eles ainda não sejam salvos, eles precisam aprender a mostrar honra a Deus durante os cultos. Eles podem até ser ensinados a tomar notas do sermão e discuti-lo mais tarde com seus pais. As crianças serão crianças e elas não devem ser feitas para odiar a igreja, porque os cultos são arrogantes e carentes de graça e alegria, mas elas ainda podem aprender muitas coisas em sua idade se forem ensinadas a fazê-lo. Lembro-me de uma jovem que fez sua turma da escola dominical sentar-se de frente para a parede e não falar durante o resto de sua aula, porque alguns deles haviam agido de modo errado. Acreditamos na disciplina, mas essa não é a maneira de incentivar as crianças a amarem a escola dominical. Precisamos ser compassivos, é claro, bem como fortes para a retidão e a verdade. Este é o caráter de Deus. Se os jovens não estão convencidos de que os pregadores os amam, eles provavelmente não responderão positivamente à pregação e aos padrões. Nós amamos nossos jovens e vamos atrás deles quando estão escorregando espiritualmente. Nós fazemos o que podemos para ajudá-los. Quando o jovem da família da igreja ficou viciado em cheirar cola e usar outras drogas, o pessoal da igreja o visitou. Outros jovens se reuniram em torno dele. Eles oraram por ele e eles conseguiram um emprego e ajudaram a supervisionar suas atividades diárias. Eles foram pacientes com ele quando ele se desviou. Quando um jovem parou de participar de reuniões de oração no meio da semana, por causa de seu foco na escola, nos encontramos com ele repetidamente. Nós o exortamos, nós oramos com ele, nós nos oferecemos para ir à escola dele e conversar com o diretor para tentar obter permissão para ele deixar a escola cedo às quartas-feiras. Mas nós não desistimos de mandar os padrões da igreja para o ministério. Quando vimos que ele ia colocar a escola diante de Deus e que ele não queria que tentássemos permissão para ele sair mais cedo, tiramos o seu ministério de música. Mais tarde, ele tornou-se obediente novamente e foi restaurado para esse ministério e tem sido fiel e crescente desde então. Tivemos famílias que se juntaram à nossa igreja especificamente porque viram a bênção de Deus em nossa juventude e queriam ajuda com a deles. Eles não vieram à nossa igreja por diversão e jogos, mas por discipulado sério.